Olá, queridos, Marcílio da Abbey Travel aqui para mais um episódio do nosso Abbeycast, o podcast da Abbey Travel. E hoje eu tenho um convidado muito especial, pessoa que eu admiro tanto, um amigo, né? Vocês sabem, aqui o nosso bate-papo é só com amigos, com pessoas relevantes. E esse cara, ele é acima da média, um homem de Deus muito precioso. Vou dar aqui todas as informações sobre o apóstolo Igor Dalpino, um cara sensacional. Ele é pastor brasileiro, conhecido por sua liderança na Igreja Época da Graça, onde ele é pastor sênior. Figura carismática do cenário evangélico e contribui significativamente para o crescimento espiritual da sua congregação. Ele traz uma mensagem de paz, de esperança. Ele tem uma formação teológica sólida, é casado, né? Tem filhos, e o apóstolo Igor, ele se envolve de formas diversas em atividades que ajudam a edificação espiritual do corpo de Cristo, não só da Igreja da Época da Graça, mas também aqui de São Paulo, da comunidade e do Brasil de uma forma geral. É autor, e daqui a pouco eu vou falar aqui sobre esses livros aqui. Eu estou muito curioso, eu ia apresentar os livros, mas eu vou fazer melhor, vou perguntar para ele. Então eu quero dar as boas-vindas para o meu grande amigo, apóstolo Igor Dalpino. Meu amigo, que privilégio. Depois dessa introdução, poxa, eu estou muito feliz, me sinto assim, realmente, com esse privilégio, me sentindo muito honrado de poder participar aqui com você. Eu sei que você não traz qualquer um aqui. Eu falei, meu pai do céu, mas eu creio que hoje vai ser um bate-papo super incrível, edificante, que vai gerar transformação, cura. Vai ser uma bênção. Não, e é um bate-papo sempre espontâneo. Às vezes tem um outro pastor, você não me pediu não, mas tem uns pastores que dizem assim, me manda as perguntas. Eu falei, não. Tem tema, né? Deixa eu me preparar. Só hora, vem com oração. Mais importante do que nós alcançarmos algum resultado, né? Seja de view. Exatamente. A gente falava até sobre isso, né? Seja de algum resultado de retorno. O cerne do nosso podcast, eles são duas coisas importantes. Primeiro, a gente fazer a proclamação, né, do evangelho, daquilo que nós amamos, que é a pessoa de Jesus. E a segunda coisa é despertar o nosso público, as pessoas que acompanham o nosso podcast, para que elas façam viagens com propósito. Então, esse é um dos temas que nós temos, porque nós estamos baseados naquela palavra de Paulo. Tudo que façais como para o Senhor. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma viagem, ela vai sair com a família de férias, ou mesmo uma viagem dela mesmo pessoal, a pessoa ela não coloca Jesus, às vezes, na viagem. Então, ele escolhe um destino de forma aleatória, uma coisa que está na moda, deixa eu ir ali, e ele não coloca junto do pacote da viagem dele um conhecimento, alguma coisa que possa agregar o relacionamento dele com Deus. Sim. Então a gente quer despertar isso, porque os nossos roteiros, muitas vezes os roteiros que nós temos, fogem um pouco do tradicional. A gente gosta de Israel, a gente gosta de 7 igrejas, a gente gosta dessas coisas assim. E a gente quer divulgar isso para que as pessoas cada vez mais possam estar viajando com propósito. Isso faz sentido para você? Poxa, muito. Sabe que sempre quando alguém vai fazer uma viagem de férias e tal, e as pessoas têm a cultura de vir pedir oração pro pastor, né? Pastor, ora, eu vou viajar, vou ficar dias fora. Eu falo assim, olha, há um propósito nessa viagem. Amém. Você é um missionário. Amém. Você vai para descansar, mas não se esqueça que os filhos de Deus, eles não tiram férias. Eles estão sempre em trabalho, sempre com o propósito de levar uma palavra, de orar por alguém. E a gente precisa realmente ter essa visão de uma viagem com propósito. Existem viagens que realmente vai ser pro descanso, vai ser pro refrigério do corpo, mas outras que será realmente um refrigério pro nosso espírito, pra nossa alma. Eu acredito, sim, que quando você tá... Eu gosto muito vou dar um exemplo, perguntar o nome do garçom, às vezes, tá me servindo. Então, eu já fui em cruzeiros, em coisas assim, eu faço amizade com algum garçom, alguém lá, qual o seu nome, querido, e tal, e durante todos aqueles dias que você tá ali, ou num hotel, ou num cruzeiro, ou num lugar, cara, você pode deixar transparecer o bom perfume de Cristo. Exato. Isso é viajar com propósito, até nessas pequenas coisas, né?
a gente vê assim como A gentileza Deus quer cabe em qualquer lugar. cabe em qualquer E eu falo para algumas pessoas, a gente precisa ter uma segunda intenção, porque a primeira intenção é a gente realmente falar de Cristo, a gente mostrar Jesus através das nossas atitudes, gestos, mas você vai ter uma segunda intenção, que talvez seja ali uma amizade, seja uma conversa, um bom bate-papo, mas quando as pessoas elas entendem que elas são um instrumento, elas são luz, e pode ser um garçom, pode ser a camareira. Você está saindo do hotel, né, do quarto ali. Poxa, bom dia, que Deus abençoe o seu dia. A gente sempre está espalhando isso de alguma forma para as pessoas. Isso é muito incrível. E é bom a gente poder trazer essa informação, né, e dar essa responsabilidade para as pessoas, porque quando eles saem, eles precisam realmente levar o nome de Jesus com eles. Agora, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todo mundo. Me fala. Você não vai fugir dela, não. Como foi a sua conversão? Como que você encontrou o mestre? Aliás, melhor, onde foi que ele te achou? Porque assim, não somos nós que encontramos, né? É ele que encontra a gente. Sabe, eu venho de um berço cristão. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Mas a gente tem um momento do encontro. Por mais que a gente cresça na igreja, desfrute desse ambiente, então tenho lá as minhas lembranças do Kids, as musiquinhas, as tias, da bagunça, da bronca dos diáconos, a gente tinha um medo do diácono, meu pai falava assim, tá vendo? Ó, tem uma salinha lá atrás do púlpito ali, criança desobediente, o diácono leva e corta a orelha. O diácono era o bicho papão da igreja. Gente, meu Deus do céu, era primo do diabo, né? Não sei, alguma coisa assim. A criança ia dormir olhando embaixo da cama, se o diácono tava lá. Você sabe, eu tenho um diácono na minha igreja que ele tem uma cara de bravo. Falei, olha, melhor essa cara. Mas a gente precisa entender que mesmo a gente nascendo num lar cristão, porque filho de crente não é crentinho, não é? A gente precisa ter realmente o nosso encontro. Eu escolhi caminhar com Jesus a partir de 15 anos, assim, né, de me entregar. Então, com 15 anos me batizei, com 16 anos eu estava mais atual, assim, na igreja, uma igreja pequena, minha avó era pastora da igreja, lá no litoral sul, aqui em Praia Grande. E ali foi se desenvolvendo o meu ministério, o meu chamado, e eu fui mergulhando, assim, nas coisas de Deus. Então, assim, eu falo para as pessoas, foi com 15 anos que realmente, assim, Jesus me encontrou, me pegou e começou a transformar minha vida, me deu propósito, sentido. Eu era pequeno, criança, e vinham profetas orar por nós, e eles diziam, ó, você vai ser um pastor. E eu não tinha noção do que era isso. Olha, eu te vejo pregando para muitas pessoas, tal. E a gente recebia aquilo, porque minha mãe falava, vem cá que a tia vai orar aqui por você. Eu recebi aquela palavra, e entrava no meu coração, mas não entendia, não tinha entendimento. E aí depois de anos eu fui compreender o que era aquela mensagem. Eu sei que não fui eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu. Eu não escolhi ser pastor, ele colocou isso diante de mim. Eu só abracei o plano e o projeto de Deus. E estou caminhando debaixo da graça, do favor dele, todos esses dias. Hoje, 47 anos, já faz bastante tempo, não é? E a gente cada vez mais apaixonado por Jesus, pela presença de Deus. Você sabe que uma das coisas que quando a gente estuda a Bíblia, eu sou um estudioso, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu gosto muito de aprofundar em tudo que eu faço. É tanto que quando eu entendi, por exemplo, que eu ia ser um agente de viagem, que eu ia ter uma empresa de viagem, cara, se tem uma coisa que eu fiz foi viajar. Mas viajei. E hoje, conhecendo, sei lá, trocentos países e conhecendo muita coisa, eu não mando hoje um grupo para um país que eu não tenha ido. Mas eu entendi isso. Mas eu também entendi um chamado que eu tenho, que é um chamado de edificação. Sim. Então eu estudo muito a Bíblia, estudo. E uma das coisas assim, que é um pouco triste até compartilhar isso, porque a Bíblia ela tem uma riqueza infinita. Uma vez eu escutei um pastor falando assim, a Bíblia é como um oceano sem praia. Imagina. Não tem fim. E uma das coisas que a Bíblia tem é sobre a palavra. Amor, você tem vários amores, amor ágape, amor filéu, enfim, vários amores, amor eros, enfim. A palavra também. E tem várias palavras. E tem uma palavra que é a palavra falada, tem uma palavra que é a palavra rema, que é aquela que você entendeu, que é tanto que às vezes você lê a Bíblia, várias vezes quando você lê, você diz, eu nunca li isso aqui. Que ele foi a revelação. Foi a revelação. Mas tem a palavra que
traduz como palavra, mas lá é mais ou menos assim, é uma palavra que te molda, uma palavra que te, na realidade o termo dessa palavra, que é como se ela tivesse não te moldando, mas te tratando, te lixando, te mostrando. Então, assim, uma coisa interessante, você falou, eu recebi essas palavras, nunca, mas elas estavam já te Elas moldando. são vivas, é verdade, exatamente. É tão fácil a gente enxergar o lixo e a bagunça das pessoas, mas a palavra, ela consegue penetrar, ela vai além daquilo que é bagunça, além daquilo que é lixo, e ela vai te moldando, te lapidando, te fazendo ser quem você foi criado para ser. Uau. Eu acredito que eu vivi isso, você viveu isso. Uau. E quando a gente fala sobre propósito, eu acredito no seguinte, não é a gente que encontra o propósito, é o propósito que encontra a gente. Então a gente não fica desesperado, qual que é o meu propósito? Calma, ele vai surgir, a palavra que você recebeu está te preparando para isso. Uau! Mas das coisas que você ministra, que assim, sempre Deus dá características pra gente, né? Tem gente que gosta de ministrar, eu gosto muito de um pastor que você também com certeza conhece, que é o pastor Josué Gonçalves, para mim é uma referência de família, né? Aí quando você olha pastor Luciano Subirá, referência de palavra, de conhecimento, e por aí vai. Mas você tem alguma coisa mais latente, assim, que você gosta de... Você diz, cara, nisso aqui eu sou bom. Cara, a gente nunca tá satisfeito, né? A gente olha e fala, Deus, eu preciso melhorar aqui, preciso aqui, né, crescer um pouco mais. Eu venho de uma igreja com origem pentecostal. Então, assim, a gente fala assim, aqui é a igreja do glória, aqui é a igreja do aleluia, né? Assim, aqui não tem placa de silêncio. E é bom demais. Né? E é bom demais. Mas eu acho interessante o equilíbrio disso. Um dos pastores que eu tenho como uma referência para mim é o T. Jakes. Sim. E eu vi nele um conhecimento tão grande e aprofundado das Escrituras, né? Uma base teológica muito grande, com a revelação. Eu acho interessante isso. Então, alguém consegue trazer, porque às vezes parece que o poder e o estudo tão distantes, né? E aí, por muito tempo, houve essa divisão, né? Uns que eram mais apegados à palavra genuína e outros assim, não, tem que deixar o Espírito Santo fluir. Mas a gente olha, né, no Bispo T. Jakes, realmente essa pessoa que ele traz essa junção, o conhecimento e o poder. Então, quando você ouve uma mensagem dele, você está aprendendo, está absorvendo. O cara que tem uma mentalidade incrível, ele consegue trazer para o contexto atual e você, né, recebe aquilo como uma palavra rema para a sua vida. Então, esse tipo de palavra, de ensinamento, me atrai muito. Uau. E não que eu tenha alcançado isso, né, mas eu procuro trazer esse equilíbrio do conhecimento e numa linguagem em que as pessoas hoje elas possam ouvir, receber, entender que Deus tem um plano, um projeto, quer transformar, quer tirar dor. Enfim, a gente traz um pouquinho de esperança para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui várias vezes lá na igreja do Bispo T. Jakes, várias. Inclusive, eu tive lá agora, recentemente, com um grupo de pastores da Igreja Batista do Brasil. Uau. A gente foi lá, visitamos toda a estrutura da igreja, fazemos aquela imersão para as grandes igrejas da América, onde a gente leva pastores para visitar ali aquela região de Dallas, que é maravilhosa. Ali Preciso ir, hein? O Bible Belt, você está convidado. Bible Belt ali, aquela Oklahoma, Dallas, enfim. E aí, nós fomos na igreja, a gente sempre é muito bem recebido por eles, sempre muito bem recebido. E foi da penúltima vez que eu fui lá, a gente estava com 54 pastores, e ele disse assim, olha, eu tenho uma viagem marcada para... Ele tem, acho que um programa de entrevistas que ele grava lá na Califórnia. E ele disse assim, se eu não conseguir firmar a agenda com a nossa entrevistada,
eu vou estar com vocês. Rapaz, eu nunca orei tanto pra essa mulher ficar doente. Não, tô brincando. Era uma cantora famosa. Senhor, alguma coisa Senhor, poderia uma unha acontecer, encravada, uma encravada. Mas ela confirmou e ele não pôde estar conosco. Mas ele está toda hora nessa expectativa de estar com a gente. Eu já fiz caravanas também para as conferências dele. E aí nas conferências eles colocaram tradução por causa da nossa agência, da Bay Eu Travel. estive em Orlando, em uma das conferências dele, da Pastores e Líderes. Eu não falo inglês, né? Entendo muito ruim a língua. Mas ali a gente tinha tradução simultânea. Você sabe que foi por causa da Bay Travel mesmo? que eles colocaram, que a gente levou grupos demais, lá. Hein? E eles falaram assim, tem brasileiros, a gente vai por tradução. E aí eu tive contato com o time dele, eles são excepcionais. Agora eu vou te contar uma história legal. Porque você sabe, o T.D. Jakes é um homem muito ilustre. Sim. E sempre tem aquele cuidado, aquela segurança. Tem pessoas que confundem as coisas. Uma coisa é estrelismo. Isso é ruim, é nocivo. Mas outra coisa é questão de segurança. Você está uma pessoa pública. Sim. Você não sabe quem está ali do seu lado. Exatamente. São milhares de pessoas. Tem vários pastores que sofreram atentados. Então, ele fica assim numa parte, digamos assim, mais isolada, com aquelas fitas de proteção, né? E tal, aquela coisa assim mais lá na frente, na primeira fileira. Aí eu cheguei com um grupo, acomodei todo mundo, sentei todo mundo e estava lotado. Foi em Tampa. O centro de convenções de Tampa é enorme, mas você acredita, não tinha uma cadeira para sentar. E eu fiquei em pé. E eu estava lá em pé, e aí eu murmurei com Deus. Eu confesso, eu tenho que confessar meu pecado, depois você ora por mim. Eu disse assim, meu Deus, eu acomodei todo mundo, e que injusto, não tem uma cadeira para mim sentar. E eu fiquei ali, você fica aquele negócio meio perdido assim. E aí Deus vem, cara, e Deus vem para te envergonhar a tua murmuração. Porque uma irmã disse assim, você tem lugar para sentar? Falei, não, irmã, tá bem chateada assim? Tá, não tenho e tal. E ela, então vem comigo. Aí eu segui. Aí ela abriu o isolamento lá. E ela foi me levando. E eu sento aqui. Ela, não, vem. Me colocou na primeira fileira perto do bispo T.D. Jakes. Jesus! Coisa um pouquinho da unção aqui. E eu falei, Jesus, obrigado. Coisa boa é cuidar dos pastores. Sentei todo mundo lá atrás. Ai, cara, foi demais, cara, isso. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é super sensacional, ele é muito simples, ele é muito gente boa. E ele foi conversar comigo e um segurança veio, né? Tipo assim, né? E ele, não, deixa aqui. Aí me pegou, me abraçou e conversou comigo. Você é de onde? E tal. Eu falei, cara, eu sou o culpado, tô trazendo esses pastores do Brasil aí. Foi muito legal. E te falo, aqui, testemunhando do nosso irmão, ele não só é uma referência de palavra, assim, cara, mas a pessoa dele. Sim. Ele é um cara sensacional. Exatamente. Você também é. Mas assim, eu me inspiro bastante. É uma pessoa que hoje me atrai pela palavra, pelo raciocínio, pela unção. Enfim, a gente sabe que ele é uma potência. E a gente gosta disso, né? Desse reteté todo aí, cara. Isso é incrível. Não, ele é diferenciado. Ele é. Agora, fala um pouquinho da época. Fala um pouquinho da... Não, primeiro, agora eu vou falar uma curiosidade minha. Fale. Por que época da graça? Da graça tudo bem. Por que época, né? E também fala um pouquinho, assim, como nasceu a igreja, desde quando você pastoreia e assim, no que a igreja tem... Eu sei que vocês têm você falou, né? Um destaque forte na questão da palavra, do ensino, desse equilíbrio. Isso por si já é tudo. Mas eu sei que vocês têm muito trabalho social, muita coisa. Bastante. Sua esposa é um motor ali, eu vejo. Muito forte, meu Deus, ela é um trator. É um trator, eu vejo ali. Fala um pouquinho pra gente. A nossa igreja, esse ano aqui, agora, dia 22 de abril, a gente completa 40 anos. Uau. De igreja. E eu pastoreio a Época da Graça desde 2003. Uau. Há 22 anos eu pastoreio a igreja. E ela nasceu numa fusão de uma igreja que foi fundada pelo meu avô e de uma outra igreja fundada por um tio meu. Então, meu avô estava muito adoentado e tal, e ele passou a igreja para esse meu tio, e aí, poxa, não vai chamar nenhum nome, nem outro. E aí nasceu a Época da Graça, em 85.
E eu sei que eles ficaram assim buscando uma inspiração para o nome. E como eles estavam falando sobre graça, eles entenderam que, poxa, esse daqui é o tempo da graça. Aí falou, tempo da graça? Tempo da graça? Não, época da graça, né? Que fala do tempo, né? Da época, da estação, do momento, você entendeu? É mais por conta da estação, do momento que a gente está, né? Jesus inaugurou isso para nós e a gente vive essa graça, a gente vive esse favor de Deus sobre as nossas vidas. E a época da graça, ela vem crescendo debaixo dessa visão realmente apostólica, profética, e a gente ama isso, a gente ama a presença de Deus. E é uma das coisas que a gente busca assim, com muita intensidade, sabe? Através das nossas disciplinas espirituais, oração, jejum. Então, uma igreja que está muito conectada assim, né, com isso. A gente quer perceber Deus ali a todo momento. Uma igreja que é séria na palavra, no ensinamento da palavra, uma igreja que é temperada, embora a gente seja uma igreja pentecostal, eu falo assim, a gente é um pentecostal atualizado, um pentecostal moderno. Eu não prego mais de terno e gravata, hora ou outra. Minha esposa, por ela, eu pregaria de terno e gravata todo ela acha que domingo. Você fica bonito. Ela acha que eu fico bonito. Não, você fica bonito, não é? Te dá mais autoridade. Mas não é isso, não é a roupa, não é a vestimenta. Claro que eu acho que em cada ambiente você tem que ter uma vestimenta adequada, mas não é isso. Então a gente trouxe esse equilíbrio, sabe? Então a época da graça, ela preserva muitas coisas daquilo que ela foi anos atrás, e hoje ela ainda opera debaixo dos dons, debaixo do poder, debaixo da palavra, libertando, curando, restaurando. A gente tem muitos testemunhos de milagres na igreja, e a gente quer realmente levar as pessoas para mais perto de Deus. A gente tem um trabalho lindo com famílias, a gente entendeu isso, até um dos livros agora, o mais recente, sobre casamento, porque a gente entendeu que a família é a base. Sim. E se a família está doente, o mundo vai estar perdido. Se a gente está vendo toda essa bagunça hoje na sociedade, é um retrato do que está acontecendo na casa das pessoas. Quando a gente vê essa geração tão assim desconstruída nos valores, nos princípios, a gente pode ter certeza, é a base. Então a gente precisa restaurar a base. A gente começou a fazer um trabalho já há muitos anos, né, com casais, com famílias, e a gente tem ido muito, assim, tem sido muito feliz. Amém. Pelos resultados. Enquanto você fala, vai estar aqui o QR Code e um contato lá da Época da Graça que fica ali na Iamelo, aqui em São Paulo, capital. Sim, nós estamos pertinho ali do crematório da Vila Alpina. Eu falo crematório, né? Eu sei que não é um bom ponto de referência, né? Mas tem vida ali. Mas lá também é um lugar de cremação. Todo velho homem vai ser cremado lá. Exatamente, e vai ter um novo homem nascer. Tem algum fogo caindo ali. Se você está aí, né, assistindo nosso podcast, eu quero te convidar a estar lá na Época da Graça. Eu já tive lá algumas vezes. Igreja sensacional. Aqui embaixo tem um QR Code e um telefone também com algumas... para você pegar algumas informações se você quiser. Principalmente você que ainda não teve esse despertar para Jesus, ainda não entendeu, né, a importância de você ter uma vida, não em religião. Ninguém está aqui falar de religião, que religião fanatiza, bitola as pessoas, mas estamos aqui falar de esperança, de uma vida com Jesus. E você precisa estar num ambiente de esperança, ouvindo uma palavra de esperança e uma boa palavra, né? Uma palavra saudável, uma palavra que vem do trono de Deus. Você vai encontrar isso lá na Época da Graça, viu? Aqui embaixo tem aí o que você precisa. Agora, eu já quero pegar o gancho e eu quero falar aqui dos seus livros. Vamos lá. Eu ia só apresentar, eu falei, não, mas poxa, cara, tá tão legal que eu vou querer saber um de cada, eu vou por partes. Primeiro, eu queria que você falasse desse aqui, que é um título curioso, e tem até que acho que 2 hemoglobinas, um DNA aqui, que é imunidade espiritual. Fala pra gente, né? Aqui o que é isso aqui. Sabe que durante a pandemia se falava muito sobre a questão da imunidade, sobre o cuidado com o corpo. Então as pessoas começaram a ter um despertar. Foi como um avivamento nessa área. Então as pessoas começaram a dar mais importância para a suplementação, enfim, se falava muito sobre isso, em deixar a imunidade lá em cima e tal. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar esse tema no meu coração. Eu vou, poxa,
poxa, as pessoas estão se preocupando tanto em cuidar do corpo, em suplementar, enfim, em trazer mais defesa para o corpo, e o espírito e a alma? Uau, E como fica? uau. Será que as pessoas estão guardando o coração? E aí Deus começou a trabalhar isso. E aí eu criei uma série de mensagens na igreja que virou um livro. Então assim, eu comecei com uma série de mensagens, então eu comecei a pregar sobre esse tema e comecei a incentivar as pessoas, a encorajá-los a buscar mais de Deus e a guardar o coração. A Bíblia diz lá, né, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o coração. A gente se preocupa tanto em guardar bens, dinheiro, mas a gente tem que guardar o coração. E aí a gente, através disso, começou a ensinar, sabe, as pessoas a trazerem uma consciência sobre essa imunidade espiritual. Eu preciso me blindar. A gente não está imune. Então, assim, o mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós estamos agora aqui, físico. E eu tô te vendo. É eterno, né? E é eterno. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa consciência. Então, eu quis trazer um pouco dessa consciência, sabe, do mundo espiritual, dos ataques, da investida do mal. É uma releitura sobre batalha espiritual, sobre aquilo que o inimigo quer trazer e gerar na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, nos desconectando, nos afastando de Deus. E como que a gente faz para que a gente possa estar protegido, guardado? Então, assim como eu suplemento todos os dias eu tomo vitamina C, vitamina D, zinco, essas coisas, e todos os dias a gente precisa cuidar da nossa imunidade. Não é fazer a oração do domingo e aí achar eu estou protegido durante a semana toda. A gente fala que às vezes o crente ele quer tomar uma bezetacil no domingo para ele suportar as infecções da semana, né? Exatamente, então, olha. Aí ele chega no domingo bem fraquinho. Uhum. Então, e legal, porque eu não sei se você colocou isso no livro, mas quando você estava falando aí, eu estava me lembrando de quantas vezes a Bíblia fala sobre sede fortalecido no Senhor. Exatamente. A Bíblia fala sobre alimento, né? Pra gente, vocês não puderam comer alimento sólido, vocês são fraquinhos. Uhum. Então tem muitas dessas referências na Bíblia, assim, de fortalecer o espírito. A gente traz isso, Uau. A gente coloca realmente, porque é para um despertar para as pessoas. Elas estão assim, sonolentas, digamos assim. E a gente quer realmente abrir os olhos dela em relação a esse mundo espiritual e a buscar em Deus essa força. Uau. A buscar no Espírito Santo esse poder para enfrentar as adversidades, os ataques. A gente vai ser atacado todos os dias. Eu falo para as pessoas assim, poxa, eu acho que eu passo mais tempo falando comigo mesmo do que com outra pessoa. Então, às vezes, essa voz interna está corrompida, está contaminada. E a gente precisa aprender a discernir as vozes. Ou ela está apontando para coisas que não têm relevância no futuro. Exatamente. Porque quantas batalhas você só viveu dentro da sua mente e nunca aconteceram? Você se preocupou e nunca aconteceu. Então a gente precisa proteger a nossa mente, nosso coração. A gente precisa buscar essa imunidade para que a gente possa prevalecer. Eu vi uma história e, infelizmente, pelo que tudo consta, é real. De um cara que chegou pro pastor e disse assim, pastor, a minha família tá doente, a gente tá bem mal e a coisa não tá indo bem. Então eu decidi focar na minha família, portanto eu vou sair da igreja para cuidar da minha família. Não. Bizarro. Eu falei, gente, tá doido? Parece que a igreja tá atrapalhando o casamento da pessoa. A igreja é a academia. É verdade. Talvez por isso que muita gente às vezes chega num domingão aí diz assim, não, sabe de uma coisa? A gente não, eu por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente está aqui nos estúdios da minha igreja, da Past Church, mas aqui na minha igreja eu venho no sábado, então eu ajudo no sábado, domingo a gente tem culto, segunda a gente tem culto, e aí para nós a gente não pensa nisso, mas às vezes eu fico pensando que alguns irmãos pensam isso, não, rapaz, hoje eu não vou para academia não. Eu falo para as pessoas o seguinte, igreja não é um lugar que você tem que sentir vontade para ir. Hoje eu não estou com vontade. Não, você pode sentir isso falando de academia, falando de qualquer outro ambiente, mas de igreja, a gente precisa entender uma coisa, há uma necessidade, a gente precisa estar em comunhão. Há um poder no individual, há um poder quando você tranca a porta do seu quarto, é você com Deus, o secreto é algo maravilhoso.
mas algo que Deus só libera no coletivo. E a gente precisa estar nesse ambiente. Você sabe que um estudo essas coisas de PNL, de neurolinguística, eles são recentes, eles são acho que final dos anos 70, começo dos anos 80. E um desses estudos diz que para o ser humano ser completo, ele tem que participar de um pequeno grupo, que a gente considera ali as nossas células, ou então ministérios da igreja, né? E de um grande grupo. E eles falaram isso como se fosse assim a coisa do século. Uma descoberta. Sendo que a grande congregação e a pequena congregação, que está lá em 5 livros da Bíblia, você tem falando da igreja que se reúne na casa do fulano, a igreja se reúne na casa do ciclano. Então, assim, eles trazem essas coisas, mas a Bíblia já matou essa charada aí, ó, há muito tempo. Eles só estão copiando e colando e mudando ali as expressões, mas eles foram inspirados na Bíblia, com certeza. Agora vamos falar desse aqui, ó. Vamos. Viva uma vida extraordinária. Agora, sabe foi que eu gostei? Uma vida abundante, eu gostei do hoje. Sabe por quê? Vou te falar. Tem uma passagem bíblica que eu acho assim intrigante. Quando vem as 10 pragas do Egito, e aí tá lá os animais morrendo, tem os piolhos, e tem uma das pragas que é as rãs. E as rãs, elas infestam o Egito, né? E aí eles falam que, quer dizer, sempre querem dar uma explicação lógica, porque diz que as águas foram contaminadas por uma planta, e realmente é uma planta que existe ainda hoje, ela deixa tudo vermelho, é uma alga que tem vários rios e coisas que ela empesta, ela é como se fosse um vírus, uma bactéria, e ela deixa a água toda morta, vermelha. E aí falam que porque a água ficou morta por causa dessa planta, as rãs saíram do rio e infestaram o Egito. Eu falei, nossa, mas Moisés sabia tudinho o momento que essas coisas iam acontecer, porque aí... Quanta rã, né? Quanta rã, né? Então, aí o faraó chama Moisés, e esse é o cerne do negócio. O faraó chama Moisés e diz assim, Moisés, essas rãs estão incomodando muito, ora para Deus tirar elas que eu vou liberar o povo, não é aquelas idas e vindas do faraó. Aí Moisés diz, tá bom, eu vou orar. Quando que você quer que eu ore? E o faraó diz, não, amanhã. Eu digo, por que não agora? Hoje. Esse é que é o ponto. O pecado, ele nos fala sempre amanhã. O pecado, ele quer colocar a gente naquele estado de comodismo, naquele estado onde todas as estradas levam para o amanhã, onde a minha mudança está no amanhã, onde o meu cuidado com a minha saúde espiritual está no amanhã, onde o cuidado com o meu corpo está no amanhã, onde o ir para a igreja, amanhã. Então, tudo que é urgente, e o faraó, a gente sabe, ele estava possuído pelo inimigo. A Bíblia diz que Satanás manipulava o coração de faraó. E o que é que o faraó diz? Amanhã. Por isso que eu gostei do hoje. Algo mudar hoje. Exatamente. Jesus disse assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu creio que ele não nos chamou apenas para sobreviver, mas para viver realmente, de fato, uma vida abundante. E às vezes as pessoas não sabem como viver essa vida abundante. E essa vida abundante não é apenas uma vida assim bem financeiramente, mas em todas as áreas. Você pode desfrutar dessa abundância em todas as áreas. E esse tema começou assim, a vir muito forte no meu coração. E aí eu desenvolvi um treinamento para desenvolvimento espiritual, pessoal das pessoas, para tratar justamente traumas como cura interior. E com o nome de treinamento abundante. Uau. E aí as pessoas começaram assim a viver realmente algo novo a partir desses treinamentos. E aí, poxa, muitas das coisas que eu falo aqui eu poderia colocar num livro. E aí foi quando eu comecei a escrever. E assim, muitos desses capítulos são mensagens. Tem um capítulo muito interessante nesse livro que mexeu muito comigo, onde a gente fala sobre identidade. Porque às vezes a gente pensa que, assim, que o diabo ele quer roubar o nosso cargo, nosso trabalho, nosso carro, nossa casa. E o interesse do diabo não é o material, mas sim a sua identidade. Porque se a gente não sabe quem nós somos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que a gente sabe quem nós somos, a gente conhece a nossa identidade, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que a presença de Deus habita em nós, não há muralha, não há impedimento, não há barreira. Então assim, tudo que o diabo quer, o que é? É te desconectar de quem você nasceu para ser.
E quando a gente resgata a nossa identidade, a gente passa a viver uma vida abundante. Jesus disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Como se ele estivesse dizendo para nós assim, olha, vida abundante é só a partir de mim, é só comigo. Então é isso que a gente quer despertar nas pessoas. Ele mesmo disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida. E a vida com abundância. Agora vamos para o último livro aqui, pelo menos o mais recente, né? Que você está lançando agora esse mês. Esse aqui eu vou ler junto com a minha esposa, porque a capa já está bem sugestiva. E você escreveu ele junto com a Beth? Sim. A gente colocou aí nesse livro um pouco daquilo que a gente vem aprendendo ao longo dos nossos anos de casados e também os nossos quilômetros e quilômetros de gabinete, não é? A gente tem uma história muito legal e qualquer dia a gente pode aqui compartilhar com você, né? Porque a gente sentiu uma dor muito grande nessa área, em um momento da nossa vida, e Deus nos restaurou de uma forma muito linda, né? Então Deus nos juntou e a gente pôde construir uma nova história. Amém. E aí, a partir disso, a gente começou a aprender. Porque, assim, muitas pessoas, elas pensam que casamento deve ser perfeito. E, às vezes, a gente ouve alguns, né, ministros falarem e a gente olha para aquilo e fala assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir alcançar isso? Será que um dia meu casamento vai ser assim? Será que Deus tem isso para mim? Será que Deus tem isso para mim? Às vezes, a impressão é que está muito aquém, muito longe, sabe? E a gente carrega, assim, um jargão, a gente fala assim, olha, não existe casamento perfeito. O que existe é casamento feliz. Não se preocupe, porque o seu casamento não vai ser perfeito. São duas pessoas imperfeitas. Duas pessoas que têm na essência o pecado. E aí, como dá certo? Então a gente muda, a gente vira a chave e a gente não está mais buscando um casamento perfeito, mas sim construir um casamento feliz. Uau! E é por isso, e o título do livro é esse, Construindo um Casamento Feliz, um guia prático para um relacionamento com propósito. Esse aqui está disponível na internet? Tá, na minha bio. Aí eu não tenho um site Vai deixar o QR Code aqui embaixo. Beleza, ótimo. Tá aí, ó. Só clicar. Só clicar e vai receber na sua casa. Construindo um Casamento Feliz. É muito especial esse livro, porque a gente fala... existem capítulos assim que são chaves para nós, né? São princípios realmente essenciais para as pessoas poderem construir um casamento feliz. A gente fala assim, o divórcio também é uma construção. Então, o que eu escolho? Construir um casamento feliz ou um divórcio? Então, aqui estão princípios. Então, assim, qual é a necessidade da minha esposa? Será que minha esposa sabe qual é a minha necessidade? Será que eu sei qual é a necessidade da minha esposa? E diante de conflitos, de situações, eu e a Beth, nós somos duas pessoas completamente diferentes. Ela é colérica, eu sou fleumático. Cara, você já viu como que é o negócio. Ela é o trator, eu vou puxando assim. Mas como que a gente pode ser feliz sendo tão diferente? É possível. Então, assim, com a graça do Senhor, a gente fala, olha, cada virada de página aqui vai ser uma virada no seu casamento, com certeza. Que bom. Então vai estar aqui, pessoal, o QR Code. E eu queria te dar um presente agora. Eu queria te dar um negócio aqui, porque assim, você viajou conosco para Israel. Sim. Você foi lá numa caravana, foi muito legal. E aí a gente quer falar um pouquinho disso, porque... Aliás, antes de te dar o presente, falar sobre Israel, eu queria voltar num assunto que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Vale. Eu estava falando que eu tive com o pastor Hayer Bonk, né? Eu tive com ele, evangelista Hayer Bonk, todo mundo sabe quem é, foi um dos homens que ganhou milhões de pessoas, e são milhões mesmo para Jesus, um grande homem de Deus. E eu tive o privilégio de estar jantando com ele, fazendo muitas perguntas, são coisas que só viagens nos proporcionam. E aí eu fui numa viagem, e aí você falou, olha, eu também tive uma viagem muito especial, onde eu conheci o Harbon, que você falou ali do bastão, fala de novo aí que eu gostei muito. Meu Deus, é tão bom relembrar alguns momentos assim que realmente foram um divisor de águas na minha vida. Eu estava em Nashville, no Voz dos Apóstolos, lá com Bill Johnson, Reinhard Bonk, e tinha outros homens ali, cheios de Deus, e havia uma multidão sedenta por ouvir aquilo que eles falavam. E foi tão incrível, porque no momento em que o Reinaldo estava ministrando, ele começou a falar sobre sucessão, sobre passar o bastão. Parecia que ele estava tendo uma premonição assim, do que estava por vir. E aí chegou um momento que ele chamou todo mundo, olha, vem, quem quer segurar o bastão? Ele chamou, eu já estava lá na frente.
Eu estava sentado literalmente aos pés dos apóstolos. Eu não sentei em cadeira, cara. Eu sentei assim no pé do púlpito, assim, do altar, da plataforma, olhando para os caras, legal. assim, para aqueles homens que estavam compartilhando coisas do reino com a gente, e eu embriagado. Foi uma das maiores experiências que eu já tive em encontros, em congressos, conferências, foi lá. E aí, a hora que ele falou assim, olha, quem quer receber o bastão? Eu dei um pulo, assim, eu pego esse bastão. Eu falei, Deus, não me deixa fora desse mover, não me deixa fora desse avivamento, não me deixa fora desse derramar. Eu quero ser uma ferramenta, quero ser um instrumento para isso. Uau. E aí, depois de algum tempo, bem pouco tempo, ele parte para o Senhor. Mas eu peguei o bastão, viu? Amém. Não, são coisas que viagens nos proporcionam. Exatamente. Né? São coisas assim, congressos. Eu amo ir para congressos internacionais. Aqui no Brasil também, eu gosto muito. Eu estou indo agora, esse ano, pelo menos para uns 3, que eu já estou de passagem comprada, que são congressos importantes que tem aqui no Brasil, mas eu também estou indo para alguns internacionais. Essa sede, essa busca, porque às vezes a pessoa, e eu vejo muito isso, às vezes o líder, o pastor, ele não se atenta para isso. Ele vive ali tão aquele dia a dia da igreja, ele vive ali aquela coisa tão ali. Verdade, isso consome, sabe, a gente. Toda hora ele consome, e o dia a dia te consome. Então o pastor, muitas vezes, ele não sai do operacional, ele não vai para o estratégico, ele não vai para ouvir a Deus. A vida dele é consumida por problemas da igreja, pela rotina da igreja, e pasme, às vezes nem férias. Né? Teve eu vi pastores me dizer, eu tive essa infeliz narrativa de um pastor que disse, cara, faz 15 anos que eu não tiro férias. Eu iria falar sobre isso também, porque além de você se preparar para conferências, viagens, com propósito, é você ter tempo de descanso com a família, é essencial. Essencial. Porque assim, eu passei também um bom momento da minha vida sem sair de férias. Parecia que sair de férias era pecado pra mim, sabe? Tipo assim, não, eu pensei, eu postar uma foto minha na praia, o que as pessoas vão falar? Vão pensar. O que vão pensar? E eu falei, puxa, depois de um tempo, a gente passa a valorizar esse tempo com a família de descanso. Mas não é só isso. Essas viagens com propósito é um tempo pra gente se abastecer. É um tempo para a gente se inspirar. Eu tive a oportunidade de conhecer também algumas igrejas nos Estados Unidos e como aquilo foi essencial para mim. Porque a gente volta mais rico. Trouxe uma visão diferente. A gente volta com uma visão gigante. Claro, não é? A gente precisa saber. Eu estive agora recentemente lá na Casa de Deus, na Guatemala. Uau, e aí, você olha aquilo, você, meu Deus do céu. Você volta inspirado. Você volta inspirado. Claro, a gente precisa saber, né, ter a maturidade, há um tempo para todas as coisas. Mas você enxerga que é possível. É Se possível. Deus fez com o homem, pode fazer. Exatamente. Deus não faz exceção de pessoas. E aí o nível de excelência, porque a impressão é que os Estados Unidos está 15, 20 anos à nossa frente. Algumas coisas eles têm mais acesso do que a gente, mas quando a gente chega de volta, a gente pode fazer com muito mais excelência. Para melhorar algumas coisas. Dá coisas. para melhorar. A gente entende que excelência é fazer o melhor com o que você tem. Então, na questão de organização, de estética, na questão de tecnologia, mensagens... Pastor, tira esses malditos fios do palco, por favor. Oh, meu Deus do céu. Isso aí eu já tirei há muito tempo, até nem precisei ir para o fiarada toda. Jesus amado. Por que a igreja não pode ser cheirosa? Não Por pode. que a igreja não pode ser limpa, organizada? E os banheiros impecáveis. Sim, quando você vai, eu não tenho animal doméstico. Lá em casa foi uma casa que nem minha filha gosta, nem minha mulher gosta. Eu até brinco, por que a gente tem um cachorro? Não quero. Mas assim, às vezes chega numa casa de uma pessoa e você percebe às vezes aquele cheiro do cachorro, que é normal, isso é coisa tranquila. Tem um pet, logicamente ele vai exalar algum cheiro, mas a pessoa não percebe. Verdade. Então assim, a bagunça às vezes ela é a mesma coisa, a gente só percebe quando a gente sai para fora, né? Por isso que quando Deus foi falar com Abraão, sai da tenda, sai para fora, e tem uma outra visão, tem um outro olhar sobre as coisas. Então eu considero viajar para grandes igrejas, eventos, esse sair para fora. Sim. E eu considero as férias essenciais. Eu tenho uma história história dessas nossas piadas gospel que a gente brinca, do irmão que ligou pro pastor e
pastor, pastor, onde você tá? Eu tô tentando falar com você e não consigo, já liguei várias vezes e o seu telefone tava desligado, e o pastor diz, não, irmão, é que eu estava descansando, eu estava no momento de descanso. Ele, pastor, mas e o diabo descansa? Você sabe o que está acontecendo? O diabo não descansa, pastor. Ele falou, irmão, mas desde quando que o diabo é minha referência para alguma coisa? Boa, boa, boa. Porque o nosso Deus descansou. Verdade, Ele sim. descansou. Exatamente, como se o descanso não fosse necessário. Mas era pecado até um tempo Não, atrás. até um tempo atrás, meu Deus, para mim era. Quantas oportunidades eu tive de desfrutar de ambientes, de lugares, e eu não fui, Ficava culpado. porque achava que eu tinha que estar aqui, ó. Né? Não, tenho que... E é o contrário. Quando você vai para esses congressos, uma igreja que, para mim, na minha opinião, uma igreja que investe. Uhum. Eu tenho a Abbey Travel, eu tenho assim, o privilégio de conhecer muitas igrejas abençoadas. E eu vejo que as igrejas mais abençoadas... Olha, outro dia eu fiz uma fan tour para pastores. O irmão da igreja me ligou, falou assim, Marcílio, a nossa igreja vai mandar os nossos pastores para Israel com vocês. E eles entraram em contato, organizaram, pagaram tudo. E eram 2 pastores, assim, muito abençoados. Um homem e mulher de Deus, assim. E não era uma igreja tão de posses, não. Os irmãos se juntaram lá, fizeram um esforço e mandaram ele. Mas, cara, eles choravam tanto. Eles falaram, olha, a gente está muito feliz por estar em Israel. A gente está muito feliz pela viagem em si, mas a gente está mais feliz porque isso foi uma iniciativa da nossa igreja. Foi algo assim, aquele cuidado com o pastor, com a pessoa que alimenta você. Então, acho que a igreja ela tem que ter esse cuidado de cuidar do pastor para que o pastor possa cuidar da igreja. Sim. Em todos os aspectos, sabe? Mas às vezes tem igreja que não poupa o pastor, ou então não vê com bons olhos o pastor tirar uma férias ou descansar. Não, o contrário. Quando ele viaja, quando ele vai num congresso, quando ele tira férias, quando ele descansa, aí que você vai ter um pastor mais, assim, mais saudável para cuidar de uma igreja que vai ser uma igreja saudável. Eu falo para alguns amigos pastores, assim, ó, se você não sair de férias, ninguém vai chegar para você e vai falar assim, pastor, acho que você está precisando tirar 10 dias de férias. Vai descansar, vai para Cancún, vai para o Nordeste. Ninguém vai chegar. Então, se você não tiver essa consciência, eu preciso de um tempo para mim, para minha família, um tempo de descanso. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu acho tão bom você ir para uma conferência ou conhecer igrejas fora do Brasil. Poucas pessoas vão chegar para você, para inspirar você, daquelas pessoas que fazem parte. Então, o pastor precisa também ter um pouco desse cuidado consigo, com o seu ministério. E falando de Israel, eu demorei bastante para ir para Israel. E eu falei, não, ir para Israel, que a gente via alguns pastores indo como brasileiro e voltando como judeu. Aí eu falei, não, poxa, aí eu falei assim, não, algum dia eu vou para Israel, mas eu confesso para você que eu não priorizei isso. Fui para outros lugares e tal. E eu falava para alguns pastores amigos, eles, você já foi para Israel? Eu falei, não. Né? Como não foi para Israel? Parecia que eu estava em pecado. Né? Como não? Mas eu vou te falar uma coisa, quando eu fui a primeira vez para Israel, eu voltei e eu fiquei tão arrependido de não ter sido a minha primeira viagem internacional. Uau. Porque foi tão poderoso, foi tão transformador, que aquilo que as pessoas falavam, olha, você vai voltar diferente. Eu falei, não, isso aqui é balela deles. Não, eu posso orar na minha casa, sabe? Eu não preciso subir monte e tal, né? Eu não preciso ir para Israel. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir ir para Israel. Eu sei. Mas se a gente priorizar, se a gente se organizar, a gente pode ir. E essa experiência, ela é real. Ali parece que o céu é baixinho. Você sabe, tem uma coisa que eu sempre penso assim, o diabo, ele pega as coisas de Deus e ele distorce para ele. Então você tem ali, por exemplo, o arco-íris pertence a uma aliança que Deus fez com os homens. Exato. Alguns movimentos aí pegaram e disseram, não, o arco-íris é nosso.
Ou então, talvez alguma coisa da praia. Uhum. A praia nós demos pro diabo. Não, a praia é do diabo, praia é do diabo. O diabo, opa, não é minha não, mas já que vocês estão me dando, deixa eu colocar um monte de coisa aqui na praia, e a praia agora que a gente tá... A mídia do diabo, a mídia do capeta, a televisão é do capeta. Cinema, uma série de coisas. Todas essas coisas a gente deu. A política a gente deu. Deu de bandeja. E agora a gente tá pelejando e apanhando, e graças a Deus estamos conseguindo resgatar todas. Você vê nas próprias minisséries, quantas minisséries demoníacas você tinha. Agora, essa semana, eu tô assistindo Davi no Amazon Prime. Sim, eu também. Opa, eu tava assistindo. Davi é sensacional. Casa de Davi. Hoje vai ter o último episódio. Aí você tem The Chosen. Eu assisti um filme... E com qualidade. Com qualidade. Sim. Com excelência, né? Porque nós demos agora, nós estamos tomando, mas estamos tomando bem tomado. Sim. Agora tem um negócio que eu acho que também foi uma coisa distorcida. Eu não quero aqui dizer que religião A ou B é do diabo, nada. Eu estou dizendo que o conceito de que toda pessoa de tal religião tem que uma vez na vida ir em tal lugar, né? Eu vejo que isso não é uma coisa, sei lá, talvez seja uma verdade para algumas religiões, mas isso deveria ser uma verdade para nós. Sim. Como você falou, eu tenho uma fala do Tiago Brunet, tipo, Tiago Brunet é um cara bem conhecido, muito querido, mas eu vi uma fala dele, um corte dele, que ele dizia assim, olha, viaje. Ele falou, se você é pastor, se você é líder, se você é uma pessoa, você não tem condições de fazer uma viagem internacional, viaje para o interior, viaje para algum lugar, viaje dentro das suas condições, pegue o carro, vá em algum lugar. Ou seja, nós estamos falando aqui de Israel, lógico, de tantos destinos internacionais maravilhosos que tem, mas eu digo para você, viaje para qualquer lugar, querido. Você não tem condições ainda de Israel? Você vai ter em nome de Jesus. Amém. Mas viaje. Você, eu moro aqui, eu moro no interior de Minas. Cara, vai ali para Belo Horizonte, viaja ali para o interior de São Paulo, viaja. Conhece igrejas novas, amizades novas, irmãos novos, viaja. Só viaja. Viaja. Agora faz isso com propósito. Propósito de Deus falar com você, propósito de abençoar pessoas. E Israel tem um capítulo mais ou menos assim, essa história aí que você falou, que esse negócio do pessoal vai e voltar judeu, diga algo errado não tá certo. Mas você, é como aquela coisa, a gente às vezes desequilibra a balança em tudo. Porque você vê, eu já fui várias vezes em Israel, a minha vida nunca mais foi a mesma, mas não nesse sentido assim místico, como muita gente, mas cara, mas é uma outra realidade. Você é um quando vai, e aí você chega lá, você é impactado com aquilo ali, quando você volta, você é outro. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto saudades, cara, de Israel. Toda hora. Toda hora, cara. É impressionante, que dá vontade de estar lá. Dá vontade. Eu tive uma experiência ali no Muro das Lamentações mesmo, e eu tava orando ali, intercedendo pela igreja, enfim, e eu acho que eu tô aqui uns 15 minutos. Cara, eu tava quase 2 horas. Uau! Ali encostado naquele muro, falando com Deus. Estive em Siló, uma experiência ali, cara, que atmosfera. Sensacional. Que lugar. Então assim, eu acho que cada um vai ter uma experiência em um determinado local, que talvez, né, não que faça sentido, mas que talvez ele já tenha tido uma experiência bíblica ali em algum texto, mas é imperdível. Jerusalém é realmente um destino que as pessoas poderiam, assim, pensar, investir, se programar, estar. Porque assim, hoje a gente tem muitos parcelamentos, muito financiamento. É muito fácil. Você pode juntar um dinheiro, se programar, né? Então não reforma aquele banheiro não, irmã. Guarda esse dinheiro aí, bota mais um cascalho e vai para Israel. Uma irmã da minha igreja, uma senhora, ela agora já não está mais entre a gente, mas ela vendia cocada. Uau! Ela foi 2 vezes para Israel. Uau! Vendendo cocada. Você Olha acredita? Só. Acredito. 2 vezes. Acredito. Tem ela chegava pra gente e falava assim, eu vou para Israel. Eu olhava assim, eu não fui para Israel? E a Terezinha vai para Israel? E a irmã Terezinha foi 2 vezes. Com as cocadinhas dela, o jeitinho dela, andava São Paulo toda e investiu na viagem dela para Israel. A gente leva muitos irmãos assim, que a gente vê que não são... Lógico, vai muita gente de posse, vai muita gente que tem realmente... Né, recursos para ir, mas a esmagadora maioria dos irmãos são aqueles irmãos que pagam ali a parcelinha, que se organiza, que dá um jeito. Por isso que eu amo trabalhar com esse negócio,
eu falo que a nossa maior recompensa, ela não é a financeira, que a financeira vai passar. É bom ter dinheiro, é bom você ter dinheiro para pagar as coisas, uma boa escola, uma casa boa, enfim, essas coisas são maravilhosas. Mas a maior recompensa mesmo é ver as pessoas chorando ali em algum momento, eu não sei que horas, porque pode ser no avião, pode ser no Muro das Lamentações, pode ser no barco ali no Mar da Galileia. Subindo para Jerusalém. Subindo para Jerusalém, pode ser no Getsemane, mas, cara, eu vou te falar, em algum momento o Espírito Santo vai te pegar lá. E pega mesmo, viu? Mais durão, não adianta. Você fica muito impactado. Eu tenho pessoas que viajam conosco, assim, caravanas que nós fazemos com pastores, e a pessoa vai toda vez. E eu entendo bem isso, porque eu mesmo já tive lá, eu incontáveis vezes, eu não sei nem quantas vezes eu já tive. Mas eu te falo, da última vez que eu tive lá agora, foi agora há pouco tempo, novembro eu acho, e cara, é como se fosse a primeira vez. Eu sei. O mesmo impacto, a mesma emoção, assim, não tem... As pessoas até falam assim, não, você já está acostumado de vir. Eu falei, cara, aqui é um lugar que você nunca está acostumado. E tem tantos lugares. Eu acho que eu tive o privilégio de ir 3 vezes para Israel. Mas eu queria ir todo semestre. Nem é todo ano. Queria ir todo semestre. Ó, vou aproveitar o ensejo e vou te dar um presente. Por favor. Esse presente, curioso. A gente, aqui no nosso podcast, a gente dá uma sacola, tá ali, guardadinha para você ali, com vários, tem uma caneca dessa aqui lá, da ABcast, tem algumas coisinhas de vários lugares do mundo que a gente traz, a gente faz um mix, coloca numa sacola, tem um monte de presentinho. Mas esse presente aqui, ele é diferente. Por que ele é diferente? Eu vou colocar até aqui, ó. Vou pedir pro pessoal dar um close nele aqui, se for. Aí, esse presente aqui, ele é diferente, ó. Você pode notar aqui que eles são 5 pedras aqui, ele é diferente, esse negócio aqui é diferenciado. E é até um pouco artesanal, mas eu vou te dar, se você ler para mim esse versículo aqui, o 40 aqui em cima. Lê aí para nós. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si, 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Uau, cara! Davi é o meu personagem. Davi, eu sou assim, apaixonado. 5 pedras do Vale de Elá, do Ribeiro. Olha, eu não sei se uma dessas aqui... Não, tô brincando. Cara, obrigado. Amei. Olha, o melhor presente, sem dúvida. Olha, que memória você está provocando em mim. Eu estive recentemente na casa de uma família da igreja, que a filhinha nasceu e tal, e ela me trouxe uma pedra com o nome dela. Porque anos atrás, eu trouxe uma mensagem e eu dei uma pedra, não era de Israel, mas uma pedra, assim, polida tal. Eu fiz todo mundo colocar o nome nessa pedra. Eu falei assim, você é a pedra que Deus quer usar. Uau. Fazendo referência àquela pedrinha que Davi usou para derrubar o gigante. Porque essas pedras não ficaram assim lisas por um acaso. E ele foi em pedras lisas. E eu fiquei imaginando todo o processo que essas pedras não passaram no ribeiro. Uau. Todo o processo, uma chocando com a outra. Porque como que vai ficar assim tão lisa? Realmente a gente passa por muito processo. Na igreja, na família, no trabalho. É sempre Deus voltando aquilo, é sempre Deus transformando as nossas vidas, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele. Muito obrigado por esse presente. Essas aí são pedras que eu trouxe lá do Vale de Elá. Eu gosto de ir lá, no Vale de Elá, e você lá tem as 2 montanhas, né? E próxima vez que você for lá, eu vou te levar lá. Por favor. E de um lado tinha um acampamento, os vestígios arqueológicos de um grande acampamento, porque a batalha ela durou muito tempo. A gente hoje tem uma noção de batalha como uma coisa rápida. E até hoje já não é. Você vê batalhas que estão acontecendo hoje no mundo atual, tem conflitos que estão aí há muitos anos. E naquele tempo demorava muito tempo.
E aí, lógico, isso deixava vestígios arqueológicos. Então, de um lado tinha vários vestígios arqueológicos e do outro tinha vários vestígios arqueológicos. E eu perguntei para o guia, e é isso que eu acho sensacional. Você está ali, né? E o guia te fala, foi aqui. E eu falei, vem cá. A Bíblia, pelo menos nessa parte, não diz assim, veio do norte ou veio do sul. Porque quando fala, a gente já sabe mais ou menos onde estava localizado, né? Com o pôr do sol, com o nascer do sol. Tem essas referências arqueológicas que eu amo na Bíblia. E eu falei, mas não tem dizendo que o exército veio do norte, veio do sul. A gente imagina que ele veio ali da região de Gat, que é hoje Tel Aviv, né? Eles vieram dali e ficaram, mas de que lado que eles ficaram? Aí o guia falou, desse lado aqui ficou os filisteus e desse lado aqui ficou os israelenses. Eu falei, tá, mas peraí, como que sabe? Ele falou, muito simples. Nas escavações, eles acharam as cozinhas. As cozinhas dos filisteus e as cozinhas que tinha acampamento, tinha cozinha, dormitório, um monte de coisa assim, que eles ficavam muito tempo ali. E de um lado tinha muitos ossos de porcos. Sim, o judeu não come. E do outro lado porcos. Não tinha nenhum ossinho de porco, nada. Não tinha osso de animal, de porco, porque os ossos de osso de porco, ele é muito característico, ele é redondinho, as costelinhas são redondinhas, né? Ele falou, não, de um lado não tinha. Então, por eliminação, nós cremos que desse lado onde tinha as costelas de porco era dos filisteus e desse lado onde não tinha costelinhas de porco era dos judeus. Uau, cara, você vê pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Aí, quando ele falou isso, aí, assim, eu parei, aí eu olhei, fechei os olhos, né? É uma frase de brasileiro, né? Subir pra cima, tem, mas tá faltando, aí... Fechei os olhos e vi. Sei se você... Fechei os olhos e vi. Fiquei ali com o vale pensando, meu Deus, imagina a multidão desse lado aqui, atemorizada. Imagina a multidão desse lado aqui em silêncio, assim, suando frio. E aquele monstrão aqui descendo desse outro lado e gritando, né? Gritando, afrontando. Cadê o Deus de Israel? Quem são vocês? Esse Deus de vocês não tá com nada. Aí me sai um garotinho, um garoto, umas pedrinhas, 5 pedrinhas na mão, garoto. E aí ele vem lá com a funda dele e o gigante olha, você não tinha um guerreiro, vai mandar esse garoto aí, esse cão morto, ele chama Davi, né? E Davi, é interessante a leitura, que todo mundo viu um gigante. E Davi diz, quem é esse incircunciso? Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca. Quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada aí pra... E aí quando Davi joga... Aqui é conhecimento bíblico, irmãos. Davi não matou Golias com a pedra. A pedra só atordoou. Aí Golias só derrubou, ele caiu desmaiado. A escritura diz que ele sacou da espada do gigante, que era pesada, ele só levantou e deixou ela fazer o trabalho, porque quando ela cai, a cabeça dele já pula ali 1 metro de distância. E aí Davi pega aquela cabeça, parece um menino jogando futebol assim, com a taça, né, na mão assim. Exato. E aí você vê que desse lado aqui começa a se encorajar e a crer em Deus, e do outro lado aqui começa o silêncio e o terror. Então a coisa muda, porque o nosso Deus, ele faz isso, né? Ele é mestre em mudar as coisas. E ele usou pedrinhas. Uma pedrinha. Ele quer usar a gente. Ai, cara, eu amei, tô encantado realmente com esse presente. Muito obrigado, vai ficar num lugar muito especial lá em casa. Ai, que bom. Obrigado pelo carinho, viu? Tá chegando aqui no nosso final, mas antes tem 2 coisas que eu sempre faço aqui, eu queria que você, né, também participasse, que uma é o nosso bate-bola. Okay. Bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar a palavra, você fica aí à vontade. Tá bem? Bora lá. Vamos lá, pro nosso bate-bola, jogo rápido. Um sonho. Um sonho. Construir uma grande escola para transformação social. Transformar crianças, empoderar crianças, preparar essas crianças. Esse sonho já está se tornando realidade. Uau. Já. Mas quero realmente ser um instrumento para abençoar essa geração e as futuras gerações. Um amor e uma paixão. Meu amor pela minha esposa, minha paixão por Jesus, pela sua palavra.
Amor logo vem Dona Beth na minha mente. Mas eu sou apaixonado por Jesus. Então vamos manter a linha. Quem é a Dona Beth para você? Dona Beth é essa mulher inspiradora, guerreira, uma mãe, uma amiga, uma pessoa leal, fiel, sincera. Uma das pessoas mais sinceras, amor, porque às vezes ela comete sincerocídio, de tão sincera, mas essa mulher que me inspira. E eu sei que eu não estaria onde eu estou hoje se ela não estivesse do meu lado. Ela chegou no momento certo. E quem é o Igor? O Igor é esse cara com um coração apaixonado por Jesus, simples, que tem seus sonhos, sua vontade de fazer conhecido o reino de Deus, proclamar a palavra do Senhor, curar os enfermos, enfim. É um cara simples, um cara do povo. Desejo do coração. Meu desejo é ver toda a terra cheia da glória de Deus. Esse é o desejo do meu coração, ver cada esfera da nossa sociedade. Como nós falamos há pouco tempo, nós entregamos a educação, a política, artes, entretenimento, entregamos muita coisa para o inimigo. E hoje a gente, sabe, vê um resgate. E nós estamos subindo a montanha. E nós estamos trazendo de volta a autoridade da igreja nesses lugares. Então, esse é o meu desejo de ver toda a terra cheia da glória de Deus. Agora, para finalizar, olhando para esta câmera aqui, para o nosso público, deixa uma mensagem de esperança aí, fica à vontade. Uau! Olha, eu tenho uma mensagem no meu coração, porque há uma mulher na Bíblia que ela era tão bagunçada por dentro, e ela tentou, assim, de todas as formas, suprir um buraco, um vazio. Mas cada vez que ela tentava suprir esse vazio, ela não alcançava isso, porque ela estava indo na fonte errada. E um dia ela conheceu a fonte certa. Um dia ela conheceu Jesus. Uau. E Jesus falou da bagunça da vida dela, porque ela tentava suprir esse buraco com relacionamentos. E Jesus queria mostrar para ela que a bênção, a libertação, a salvação, a alegria, a felicidade não estavam em coisas, estava nele. E Jesus se mostra como uma fonte de água. E quando a gente bebe dessa água, a gente nunca mais tem sede. Há um buraco nos nossos corações e que só Jesus cabe nele. Não é um carro, não é uma casa, não é um casamento, não é um relacionamento. Talvez a sua vida esteja bagunçada em algumas áreas, talvez você se sinta vazio dentro de você. E só Jesus para transformar a sua vida. Essa mulher foi transformada através de um encontro. Um simples encontro. Um simples encontro seu com Jesus, a sua vida pode ser transformada. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Nunca mais terá necessidade de, sabe, suprir isso, porque você se torna completo em Jesus. Que Deus te abençoe. Apóstolo Igor, meu querido, sempre um prazer estar com você. Eu espero estar daqui um tempo de novo, mais sim. novidades, mais coisas. E nosso carinho, nossa consideração, vocês são muito preciosos. A família Época da Graça. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês. Conte sempre com a gente. Obrigado pelo presente, pela oportunidade de estar aqui falando e compartilhando um pouco da minha vida, da minha história, da nossa igreja. Uma alegria. Obrigado. E você, querido, que ficou até agora conosco, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que esse podcast foi algo fantástico, porque teve um convidado sensacional e apesar de nós, Deus faz coisas tremendas. Então, eu vou te fazer 3 pedidos. Primeiro pedido, você curta, compartilha. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no canal, porque toda hora a gente tem novidades aqui para você, falando de viagem, falando da Bíblia, falando das coisas lindas de Deus. Uma segunda coisa, se você tem um desejo de viajar conosco em uma das nossas caravanas, ó, aqui embaixo tem aqui o site da Betravel, tem todas as nossas caravanas, nós montamos toda a estrutura, hospedagem, alimentação, guia, hotel,
tudo que você precisa para você fazer uma viagem abençoada. Ah, Marcílio, eu não falo inglês, eu nunca viajei para fora, eu não tenho passaporte. Não se preocupe, nossa equipe cuida de tudo. Você só entra no avião e é abençoado. E uma terceira e última coisa, nunca se esqueça, Jesus te ama, Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Tudo que Ele quer é que você tenha uma vida abundante, uma vida cheia de graça, de vitória. E se você ainda não conhece esse Jesus, não o Jesus da religião, ou Jesus aí que as pessoas falam, que dá coisas, mas o Jesus que transforma de dentro para fora, eu te convido a clicar no QR Code aqui embaixo e a conhecer esse Jesus maravilhoso. Ele quer te alcançar, ele tem tudo de bom para você e para sua família e o principal, ele te ama. Tá bom? Fica com ele. Deus te abençoe.